Olá, galera da capoeira. Hoje eu estou aqui para falar um pouco da capoeira regional e do mestre Bima. Olhe bem, antigamente existia uma única capoeira que era praticada por todo o povo aqui na Bahia, certo? E que se chamou mais tarde de capoeira Angola, depois que o mestre Bima denominou sua capoeira de capoeira regional. O mestre Bima foi um praticante dessa capoeira por muito tempo, certo? Assim como todos os capoeiristas aqui da Bahia. E aí percebeu que essa capoeira tinha perdido sua função de luta, e o mestre mesmo, como grande lutador que era, resolveu introduzir algumas coisas e fazer algumas modificações. Se aproveitou dessa capoeira primitiva, tirando alguns movimentos e adaptando, e do batuque, que era uma antiga luta já em desuso aqui na Bahia, da qual o pai dele era campeão e tinha competições ali no Terreiro de Jesus. Esses golpes do batuque estão todos aí, Vingativa, Banda de Coxa, Banda Traçada e tantos outros. Ele adaptou para a capoeira dele e deu o nome ao estilo dele de capoeira regional baiana, quer dizer, uma luta soteropolitana, quer dizer, daqui de Salvador, não é nem da Bahia, é daqui de Salvador. Essa capoeira que ele fez ganhou o mundo, certo? É a capoeira que está influenciando todo mundo no mundo todo, certo? É uma capoeira mais voltada para golpes efetivos, e ele criou uma sequência de ensino, um método de ensino para se aprender essa capoeira, coisa que não existia. Aí criou a sequência de ensino. Essa sequência de ensino ajuda o capoeirista a aprender capoeira rapidamente, facilmente, e a ensinar também essa capoeira facilmente. Essa sequência faz com que o aluno aprenda a atacar, contra-atacar, se defender, certo? E tomar conhecimento de todos os movimentos da capoeira, se movimentar sempre. É um jogo simulado da capoeira, sem berimbau, certo? A gente aprendia a sequência sem berimbau. Só depois que sabia a sequência toda é que ele batizava o aluno no berimbau. Por que isso? Porque esses golpes da sequência, que são 17 movimentos, são os golpes que saem normalmente em todo jogo de capoeira, certo? Ele percebeu isso. Então ele fez essa sequência e quando você já sabia de cor, você sabia realmente os movimentos, todos que saem em qualquer jogo, certo? E aí era fácil ele batizar o aluno, porque ele já podia jogar com qualquer pessoa. Não era um grande capoeirista, mas podia desenvolver o jogo com qualquer pessoa, baseado nessa sequência. E criou também os movimentos ligados, os golpes ligados. Antigamente se falava que quando se segurava um capoeirista, ele estava perdido. O mestre acabou com isso, criou a cintura desprezada, os movimentos ligados, que hoje se chamam de balões, certo? Os açoites, jogar o capoeirista para longe quando fosse agarrado, certo? E quando fosse preso em algum local estreito, certo? Ele reagir a isso, açoitando o adversário para longe. Essas coisas vieram contribuir de forma inconteste para o aprendizado da capoeira no mundo e para acabar com esse preconceito capoeirista não podia ser agarrado. Isso é que diferencia a sequência, a capoeira regional do mestre Bima. Criou essa sequência de balões, a que deu o nome de cintura desprezada, certo? Que são 7 movimentos também. E existem outros movimentos na capoeira regional que não entram nessa sequência de balões, como existem outros movimentos que não entram na sequência de ensino do mestre Bima. A capoeira regional é uma coisa dinâmica, ela não é uma coisa acabada, certo? Então tudo aquilo que surge no seio da capoeira regional é anexado ao seu acervo, por isso que a capoeira regional é rica, certo? Ela está sempre desenvolvendo. Naquele LP que o mestre Bima lançou, tinha um livreto dentro, e lá nesse livreto está escrito que outras sequências são possíveis, quer dizer, o mestre Bima deixou aberto para que você criasse outras coisas, utilizasse essa sequência que ele fez, mas criasse outras coisas, estava aberto para isso. Então é por isso que a capoeira regional se mantém até hoje e é rica em movimentos em relação às outras os outros estilos que tem por aí, certo? Criou também seus toques de berimbau. Os toques da capoeira regional são diferentes dos toques da capoeira Angola, certo? Tem a Iuna, que é um jogo só para formados, o aluno não joga, não se bate palma, não se canta na Iuna, nem se compra o jogo, certo? Tem o sobeto grande, que é o que caracteriza a capoeira regional, o jogo alto, duro, forte, mas que você sobe e desce também. Tem a banguela, que é o jogo lento da capoeira regional, o toque lento e o jogo lento da capoeira regional, certo? Tem a Amazonas Idalina,
que o mestre tocava de vez em quando, e a gente jogava no ritmo, mas que ele nunca explicou esses toques. Tinha a cavalaria, que era um toque de aviso. O mestre foi muito feliz que ele deixou esses toques dele gravado no LP, para que não houvesse confusão no futuro. Pensa aí, se ele não tivesse deixado isso gravado. Hoje já é uma confusão total. Se ele não tivesse deixado isso aí, ia ser o caos. Estabeleceu também que a orquestra dele seria um berimbau e 2 pandeiros. Na capoeira regional não existe essa coisa de atabaque, reco-reco, agogô, nada disso. Era só um berimbau e 2 pandeiros, que o mestre disse que fazia questão que o aluno ouvisse o toque do berimbau para poder desenvolver seu jogo. Tanto que no terreiro, lá na academia da Rua das Laranjeiras, número 1, no Maciel, era um berimbau só, nem pandeiro tinha, que era para a gente ouvir o berimbau e jogar naquele toque do berimbau, ouvindo o toque do berimbau, desenvolver suas quebradas, suas gingadas para um lado, para o outro, tudo. Ele fazia questão de ensinar assim, certo? E mais tarde, os alunos do Mestre Bimba começaram a desenvolver a capoeira regional e a levar ela para o mundo. O Mestre Bimba viajava pouco, o Mestre Bimba nunca saiu do país. E poucas viagens fez para alguns estados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. Poucos estados o mestre visitou com a sua capoeira regional e muitas cidades do interior aqui da Bahia. Quem desenvolveu, quem divulgou essa capoeira regional pelo mundo foram os alunos do Mestre Bimba, os alunos que ensinavam a capoeira regional, certo? E que ensinam até hoje alguns, e começaram também a fazer as pesquisas sobre a capoeira. Hoje o Mestre Bimba é o capoeirista mais divulgado na literatura brasileira. Existem muitos, mas muitos livros, muitas teses sobre o seu ensino, e essas teses se transformam em um livro, 2, 3, certo? Então hoje você tem muito material, mas ainda é um campo em aberto para você estudar a capoeira regional. Um livro só não conta a história de ninguém, né? Então, eu no passado escrevi lá por 82, o primeiro livro sobre o mestre, Bimba, Perfil do Mestre, que era um perfil, uma coisa para todo mundo tomar conhecimento de quem era o mestre. Não era nada profundo. Depois escrevi também, peguei um depoimento do mestre Atenilo, porque Atenilo acompanhou o mestre Bimba desde 1929, então era interessante ouvir o que ele tinha a dizer, certo? Ele acompanhou essa transformação toda. Aí fiz Atenilo Relâmpago da Capoeira Regional, depois uma bibliografia crítica da capoeira, tinha muitos materiais sobre o mestre Bimba também, referências, e depois fiz a saga do mestre Bimba, que aí já era um livro mais técnico e histórico e biográfico sobre o mestre Bimba. Esse livro também foi lançado no exterior, lá nos Estados Unidos, em inglês, uma versão em inglês, que eu não gostei, inclusive. E depois fiz também o Capoeira Retalhos da Roda, que tinha alguns textos verdadeiros sobre aquelas coisas da Academia do Mestre Bimba e sobre o Mestre Bimba, e outros textos de ficção que eu mesmo inventei, que eu mesmo criei, que eu mesmo, com minha vivência, imaginei como seria causos de capoeira, né? E hoje existe, por exemplo, o Mestre Xarel, que tem uns 4 livros sobre capoeira. O Lucas de Aracaju tem um livro também interessante, que é tratando do Mestre Bimba na comunidade dele. Isso também é muito legal, certo? E o Jair Moura, que tem um grande pesquisador, pioneiro da pesquisa da capoeira regional, que também fez o filme Vadiação, ou Dança de Guerra, certo? Então, tem muito material hoje para se estudar o Mestre Bimba, e ainda estão surgindo outros tantos, certo? Nossa revista Negaça, aqui do Grupo Ginga também, nós sempre temos textos sobre a capoeira regional, sobre o batizado, a formatura, curso de especialização. A capoeira regional é uma coisa, tem uma linha acadêmica. Por exemplo, você tem quando entrar na academia, tem o exame de admissão, certo? Para poder você ser aprovado para entrar. Depois disso, você tinha o batizado, que era como se fosse a festa do calouro lá na universidade. Depois você tinha os testes para formatura, que era como se fossem as provas finais. Tinha a formatura propriamente dita, certo? Com madrinha, paraninfo, orador, certo? E tinha um curso de pós-graduação,
Quer dizer, um curso de especialização que o mestre dava sobre capoeira só para aqueles alunos que já eram formados. Fez uma graduação baseada em lenços de seda, porque no passado o capoeirista usava um lenço de seda no pescoço, certo? Porque diziam que a navalha não corta. O mestre, em homenagem a esses capoeiristas que passaram, fez sua graduação baseada em lenços de seda, certo? E depois, aí colocou como o lenço azul, como formado, o lenço vermelho para especializado, o lenço amarelo para o segunda especialização, dando ênfase a armas brancas, essas coisas todas, certo? E o lenço branco, que não tinha testes, não tinha cursos, não tinha nada. O mestre Lima dava esse lenço àqueles que já tinham feito muito pela capoeira regional. Tanto é que deu 4 lenços aqui. Quando a gente recebeu os lenços em 1966, o mestre Lima deu o lenço branco para Dr. Decânio, Jair Moura, Edinho e Miranda, certo? Eles já não jogavam mais capoeira. Desses todos, o único que ainda está vivo é Jair Moura, que está com 83 anos aqui em Salvador. Os outros já morreram. Então, o mestre foi pioneiro dessas coisas todas. A graduação que a gente tem hoje aí de cordões, cordéis, cordas, geralmente você olha lá, você vê o azul escuro, é o lenço do formado, isso é homenagem ao lenço do mestre Lima, certo? Tem os lenços vermelho, amarelo, nessas graduações todas. Ele influenciou muito isso. Mas era uma graduação que a gente só utilizava no dia da formatura. Depois a gente guardava isso como uma lembrança, certo? Esse lenço. E não precisava, porque todo mundo sabia quem era formado lá dentro da academia, quem era especializado e coisa e tal. Então a capoeira regional está aí